bem? Então hoje eu quero fazer um vlog de leitura aqui com vocês sobre o livro Agnes Grey, da Anne Brontë. Bem, eu comecei a ler esse livro e aí eu decidi então pegar aqui a minha câmera e começar a gravar para vocês. Está sendo uma leitura que está me instigando bastante a conhecer mais sobre a Agnes Grey. Ela é filha de um reverendo, de uma mulher do lar, de uma mãe muito cuidadosa, muito zelosa com as filhas. Ela tem uma irmã chamada Mary e o sonho dela, além de poder ajudar a família, é ser governanta. Naquela época, né, então ela viveu na época vitoriana, na era vitoriana, a escritora. Então, a sua personagem, Agnes Grey, então ela anseia por essa profissão, que era uma profissão, ora muito cobiçada, ora que também era um papel para uma mulher daquela época. E a Agnes Grey, ela tem todas as qualidades, muitas, pelo menos delas, para poder exercer o cargo como governanta. Então, ela sabia latim, alemão, sabia outras línguas também, tocava muito bem piano, sabia desenhar, pintar, na verdade. Só que ela estava sendo, vamos dizer assim, não estava conseguindo crescer dentro da sua própria casa, porque a sua família, né, seus pais, a sua irmã, achavam que ela não tinha essa capacidade de poder lidar com os obstáculos da vida. E ela queria mostrar para os pais, para a irmã, que sim, ela era capaz de poder exercer uma profissão que tinha um alto grau de responsabilidade, porque estaria lidando então com a educação de pessoas que eram monetariamente muito bem-sucedidas. Então, se ela fosse mal falada, então ali poderia ser o fim da carreira dela, ou as pessoas poderiam não recomendá-la a outras senhoras para contratá-la. E aí foi isso que aconteceu. Então, o que acontece é o seguinte: quando ela saiu da casa dela, o pai estava doente porque vendeu uma propriedade achando que iria ter muitos lucros, e acabou que o homem que levou o dinheiro do pai dela sucumbiu no mar. Então todos os tesouros deles, da família, o dinheiro, tudo estava perdido. Então o pai começa a ficar muito doente. E aí a Agnes Grey, para ajudar e também exercer a sua profissão, ter aquele senso de independência, querer mostrar para ela mesma do que ela é capaz, então ela vai para uma família, para uma casa, vamos dizer, no livro disse que era uma casa muito grande, escondida um pouco ali por entre as árvores, mas era uma casa muito robusta. Então a família era uma família que tinha um poder aquisitivo muito bom. O que acontece é o seguinte: que nem tudo, quando recomenda-se, é bom. E uma parenta da família Grey, então, ela acaba indicando a Agnes para poder ir trabalhar com essa família. Só que, com o passar do tempo, uma coisa é lidar com uma pessoa falando um oi, escrevendo cartas, como era naquela época. Outra coisa é conviver com a pessoa diariamente. Então ali realmente vai ser constatado os erros, os acertos, os defeitos daquela pessoa. E aí o que aconteceu foi o seguinte: então a Agnes, ela começou a ver que aquela família era uma família cheia de defeitos. Assim como, né, as pessoas têm muitos defeitos, aquela também era muito defeituosa. O que acontece era o seguinte, que a senhora daquela casa não estava querendo ver os erros dos seus próprios filhos. Então eram duas crianças mimadas e a mãe, a senhora da casa, ela pedia ou chamava os seus filhos, o rapazinho como mestre e a menina como senhorita. Então esse tipo de nomenclatura hoje provavelmente equivaleria a, como por exemplo, Floquinho de Neve ou Rei e Rainha, vamos dizer assim, coisas que exaltam o poderio de uma criança, que no caso
neste caso, não deveria ter tanto poderio assim, já que uma governanta é chamada, ou era chamada antigamente, para induzir ao bem, para ajudar as crianças nos ensinos, nas suas faculdades intelectuais. Mas eu me senti constrangida aqui pela Agnes, porque ela tentava pegar a criança e a criança não vinha, e quanto mais ela tentava se aproximar, mais as crianças não queriam estar perto delas. E não somente estar perto delas, mas falavam mal dela, pelas costas dela, ou às vezes até na frente dela e com ela. Então com isso ela acabou ficando chateada, e aí teve um momento que ela então acaba pedindo para ir passar o Natal com a sua família, porque tinha passado quase ali 1 ano e ela já estava com muita saudade da família. Então essa senhora a dispensa. E aí ela acaba voltando para casa, fica um tempinho na sua casa e vai já para outra casa para ser governanta. Mas dessa vez com crianças, com pré-adolescentes. Então são 4 pré-adolescentes, 2 rapazes, 2 moças. E aqui a gente vê que é uma família muito vaidosa. A senhora dessa nova casa, até agora, ela não veio para falar muitas coisas com a Agnes. Ela só pediu para, se caso os filhos fizessem alguma coisa, falassem diretamente com ela, que ela tomaria uma atitude que a Agnes não deveria jamais ter com as crianças ou agir de forma ríspida. E ok. Só que esses pré-adolescentes, eles são extremamente orgulhosos. E aqui nós temos uma mais velha que é extremamente esbelta, formosa, bonita, encantante. Contudo, o exterior é totalmente diferente do interior. O exterior é muito rico, muito belo, mas o interior é muito pobre, é vazio, é oco. E a Agnes, ela faz muitas observações sobre isso. E uma questão aí, se você trabalha com educação, eu achei esse livro, gente, extremamente interessante para quem trabalha com educação. A paciência que a Agnes teve que ter, ou que ela teve que lidar com muitas coisas, tendo que engolir muitas coisas, eu acho que isso equivale aí com quem tem que lidar com crianças que não são suas, mas que precisam ser educadas. Eu parei exatamente aqui para a entrada do capítulo 10, que é a igreja, e aqui nós temos um diálogo entre a irmã mais velha, que era Rosélia, com a Agnes, que foi então um baile que aconteceu na casa de Rosélia, e a Agnes não pôde participar. E aí a Rosélia diz que chegou um senhor, que era um pastor, o Weston, na aldeia ali, na comunidade deles. Então a Agnes ficou um pouquinho aí interessada, perguntou algumas coisas para Rosélia. Mas enfim, então vou dar continuidade aqui nos próximos capítulos. Estava mal do espírito. Ouvia de novo e de novo os pastores, lia e relia o meu livro de orações, mas tudo era inútil. Tudo que eu não entendia só serviam para falar do quanto que eu era pecadora, e mesmo lendo tão belas palavras, não me sentia melhor do que isso. E outro ponto aqui que eu vejo também é que, com a crescente até mesmo, né, dos pontos religiosos ou das igrejas, qual a qualidade da palavra, né, da Bíblia que está sendo exposta? Porque igrejas hoje nós temos aos montes, mas as igrejas, elas muitas vezes são abarrotadas de pessoas que têm necessidades, porque todo ser humano possui necessidade, mas muitas vezes as pessoas querem encher essas necessidades com coisas terrenas, com coisas humanas. Olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, você vai prosperar. E realmente é da vontade de Deus fazer com que seus filhos prosperem na terra. Né? Ele prometeu uma terra de leite e mel, assim, para o povo de Canaã, para o povo de Israel. Também ele quer dar uma vida aos seus olhos, que seja boa para os seus filhos, boa. Contudo,
se esse for o ponto principal do evangelho, o evangelho perde sentido, porque o sentido do evangelho é o próprio Senhor Jesus, é a imagem dele. Então, o que acontece é o seguinte, está-se tendo uma alavancagem de pontos, mas e a qualidade que está sendo exposta, a preparação dos ministros? Como que está sendo esse preparo? Eu fico preocupada. E aí ela disse o seguinte, né? Relia e lia os livros de oração. Então, parece que aqui tem uma certa dependência de orações já escritas por outras pessoas. E aí eu gostei desse ponto aqui, gente. Tem muita coisa nesse livro que fala sobre a vida cristã. Progresso aí considerável na leitura, inclusive o livro está todo rabiscado, porque anotei muitas coisas interessantes aqui nesse livro. E dando prosseguimento no raciocínio que estava conversando então com vocês, o que acontece é o seguinte, então a Agnes Grey, ela é muito envolvida com a comunidade e ela percebe muito rápido as necessidades das pessoas que estão à sua volta, seja a necessidade financeira ou espiritual, ou se a pessoa é pobre ou rica de espírito ou de seus bens. Mas o que eu vejo de característica na Agnes Grey, que eu vi até mesmo lendo a biografia da Jane Austen, foi essa percepção dos traços de caráter das pessoas. Então chega um momento que a Agnes está convivendo tão fortemente com essas pessoas pobres de espírito, vamos dizer assim, baixas no seu procedimento, que ela acaba ficando sufocada com aquele tipo de comportamento que aquelas pessoas estavam tendo. Então, aqui ela vai fazer uma autorreflexão, que ela vai dizer o seguinte: se eu continuar dessa forma, convivendo com essas pessoas, vendo os hábitos delas, eu vou começar a fazer o que elas fazem. E realmente ela está correta, porque aqui ela convive com pessoas grotescas, que falam muitas coisas desnecessárias, que humilham, né, os seus subordinados, aquelas pessoas que mais precisam deles, justamente por conta disso. Então ela acaba se vendo em uma situação na qual ela também é submetida a esse tipo de tratamento. E não só como ela pode acabar pegando esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, ou imitando, porque ela vai estar vendo constantemente, depois ela vai achar que aquilo é normal. Então, aqui ela está se tocando, né? Se auto-alertando, olha, isso está errado e não pode acontecer. Então, vou conversar com vocês um pouquinho sobre a finalização aí da leitura do livro Agnes Grey, de Anne Brontë. Então, o que acontece é o seguinte, a Agnes Grey, ela tem esse aspecto introspectivo muito forte, acentuado na personalidade dela.
Então ela leva a religião, o cristianismo, né, a vida com Deus muito a sério, extremamente. Então ela preza muito pelo cultivo do espírito, pelas alegrias que são a base da vida, como por exemplo você ter um prato de comida na sua mesa, de ter bons amigos. Inclusive aqui ela vai falar que gosta de ter sempre bons amigos perto dela. E o senhor Watson, Edward Watson, ele foi então uma companhia para ela nesses momentos de tristeza que ela ficou então sendo governanta dessa segunda casa que ela foi. E esse senhor Edward, ele foi muito agradável com ela, embora muitas pessoas não gostavam dele, e ele teve ali uma divergência então com o senhor Hatfield e teve que sair então da paróquia onde a Agnes encontrava-se, né, frequentava. E aí, então, o que acontece é o seguinte, nesse enredo todo, o pai de Agnes, que não estava muito bem, acaba vindo a falecer, então. E com o falecimento do pai da Agnes, ela retorna para o seu lar. E aí, no retorno do lar da Agnes, ela acaba, então, abrindo uma própria escola, né, juntamente com a mãe dela. A irmã da Agnes, a Mary, ela casa-se, então, também com um sacerdote. E aí, existe uma surpresa aqui nesse livro, maravilhosamente, envolvendo então a Agnes e o Sr. Edward. Eu acredito que você sabe o que é. Pois enfim, mas foi uma leitura extremamente gostosa. Aqui nesse livro nós encontramos vários elementos religiosos, então versículos, ela falando sobre as leituras dela, sobre dos livros de oração. E o que muito me cativou nesse livro é a forma, o caráter da Agnes. Então ela estima muito a forma do ser, o que a pessoa é. Então, por exemplo, na aldeia onde ela foi governanta, existiam então muitas pessoas, né, que eram miseráveis, que não tinham, muitas vezes, viviam de favor muitas vezes. Então nessas pessoas ela via que existia algo de interessante nelas. Elas não somente, elas eram pobres na verdade, monetariamente, mas de espírito, mas de conselhos, de sabedoria, eram pessoas extremamente exacerbadas de conhecimento. E já aquelas que possuíam um alto grau elevado na sociedade, de status economicamente, eram pessoas que ela via que acabavam entristecendo, chateando ela muito, muito. Então, eu gostei bastante desse aspecto da Agnes. E outra vez eu recordo que eu me recordei muito da Jane Austen. Mas, enfim, mais detalhes eu vou deixar então pra gente conversar na nossa resenha final aqui desse livro. Foi uma leitura muito gostosa. Esse livro, né, dessa minha edição que eu tenho aqui em mãos, tem 181 páginas. Então, é um livro bem fininho. Inclusive, nesse livro eu detectei aqui repetições de palavras na mesma frase e também alguns erros de ortografia. Nada que impedisse a compreensão, mas acaba ficando muito cansativo quando é algo muito repetitivo. Então, eu verifiquei isso aqui, algumas eu circulei. Como algumas estavam no começo, ou as primeiras talvez, eu acabei não circulando ou não detectando muito bem, não querendo sublinhar, achando que iria parar. Mas deu aqui alguns erros também aqui, então, de revisão, né, aqui da edição dessa que eu tenho, então, da Agnes Grey. Mas, tirando isso, acredito que foi muito boa a leitura, gostei bastante e eu já quero ler outros livros também das irmãs Brontë, e eu tenho outros aqui, eu quero ler agora O Morro dos Ventos Vivantes e também a Jane Eyre. Enfim, pessoal, então é isso aí do nosso vlog aqui, que vocês me acompanharam então na leitura de Agnes Grey. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like.